O Cruzeirão atropelou o Barcelona de Guayaquil. Um jogaço. O Cruzeiro fez 4-0 na última rodada da fase de grupos da Libertadores. Vitória que deixou o Cruzeiro como segundo colocado no grupo D, com 11 pontos. O Barcelona foi o lanterninha. Mineirão lotado. Uma grande festa. Mais de 55 mil torcedores empurraram o Cruzeiro rumo à vitória. Gols logo aos 4 minutos, abrindo o placar. O Fagner, cruzamento maravilhoso na cabeça do Matheus Pereira, livre para fazer 1-0. Começava ali o show do camisa 10 do Cruzeiro, uma partida praticamente perfeita de MP10, que iria ser coroada com um gol antológico, um gol histórico. Nos acréscimos do primeiro tempo, Cruzeiro fez o segundo, hein? O Sinisterra deixou o Caio Jorge livre, mas o VAR marcou impedimento no início do lance. Já no segundo tempo, etapa final, 6 minutos, Cruzeiro liquidou o confronto, né? Fez o segundo com o Matheus Pereira tocando de cabeça e o Christian no sem pulo de primeira, fazendo 2-0 o Cruzeiro. 4 minutos depois virou passeio. Caio Jorge tocou pro Sinisterra, que dominou, bateu cruzado, fazendo 3-0 Sinisterra, hein? Jogando muita bola o gringo do Cruzeiro, Sinisterra. E aos 26 minutos, uma obra de arte. Matheus Pereira marcou um golaço. O Vidalba levou pela esquerda e cruzou. O Matheus Pereira, um sem pulo, um voleio, como você quiser. Uma obra-prima no Mineirão. Matheus Pereira fez 4-0 para o Cruzeiro, coroando a atuação espetacular do camisa 10 do Cruzeiro. O MP10, o Matheus Pereira, é o artilheiro do Cruzeiro na Libertadores, com 4 gols, uma partida irrepreensível de Matheus Pereira. Após o jogo, falando do grande momento do Cruzeiro, da grande fase do Cruzeiro, o Fabrício Bruno falou do trabalho do Arthur Jorge e essa arrancada do Cruzeirão na Liberta. Fala aí, Fabrício. Eu acho que o Arthur é um treinador um pouco mais intenso do que a gente tinha antes. É um cara que impõe muita intensidade, é um cara muito enérgico, tá sempre cobrando, sempre incentivando a gente a conquistar os objetivos. É o que ele fala muito de energia. E aí a gente teve essa retomada, é o que eu falei, foi um início difícil pra gente. Eu sinto muito esses inícios, é difícil pra mim também, então, talvez por eu tenho uma mentalidade muito forte, mas acaba que eu sou ser humano também, eu acabo sentindo. Então eu fico feliz por Arthur, é um cara que dispensa comentários, treinos, é algo que talvez dentro da minha carreira peguei poucos treinadores que têm a capacidade de construir os treinos que ele constrói. Acho que sem dúvida nenhuma, é um cara que veio e entregou resultado pro clube também, então acho que ele também descansar, porque esses 2 meses de trabalho aqui para ele foi muito intenso, essa campanha de retomada do Campeonato Brasileiro, classificação de Libertadores, Copa do Brasil, e que a gente possa ir no segundo semestre um pouco mais descansado, pegar a preparação de 32 dias aí, se eu não me engano, e trabalhar para o segundo semestre, na fé de Deus, uma coisa boa. Fabrício, uma sequência bem pesada e você não deixa de jogar um jogo, né? Já vai descansar para domingo ou tá confirmado? Cara, pra ser bem sincero, tem que perguntar ao Arthur, porque nós vamos pro jogo sem saber quem entra. A verdade é essa. Tem isso, na pré-eleição. Porque ele solta o time na pré-eleição, então isso é pra manter todo mundo motivado, todo mundo em busca de um único objetivo, que é entregar resultado pelo clube. Confesso que estou um pouco cansado, vim um pouco fadigado, mas sempre procurando entregar resultado para esse clube. Ô Christian, e a postura do time do Cruzeiro, que intensidade ontem. Cruzeiro jogou muito, Cruzeiro ganhou. Fala aí, Christian. Sim, acho que a gente conseguiu matar o jogo da melhor forma, conseguiu distribuir bem o jogo, rodar quando for preciso. Acho que a equipe deles veio muito retrancada, até no segundo tempo montou uma linha de 5, a equipe se comportou muito bem, então a gente fez um grande jogo. Christian, sobre o gol. O primeiro tempo eu tive um lance ali, o Kaique tocou pra mim, então eu não consegui finalizar da melhor forma. Acho que tentei definir muito rápido e não consegui finalizar da melhor forma. E no segundo tempo ali tive meu gol, onde eu consegui respirar, definir da melhor forma. Foi o que a gente conversou no primeiro tempo ali no intervalo, falando que a gente tinha que matar o jogo. Então fui mais concentrado e consegui fazer um belíssimo gol. Fala aí, Arthur Jorge. Para mim fundamental, e disse aos meus jogadores no pré-jogo, na conversa que tivemos, eu estava muito sereno para este jogo, estava também muito confiante, porque confiava plenamente na competência dos meus jogadores, confiava plenamente naquilo que era o compromisso dos meus jogadores e confiava sobretudo naquilo que era a ambição dos meus jogadores. Nós acho que hoje fizemos um jogo muito bom, não falo apenas e só do resultado, falo de desempenho. Era um jogo que nós tínhamos que ganhar ou ganhar.
Chegamos a esta altura da competição e já aproveitando, respondendo àquilo que é o balanço que faço desta fase de grupos, volto a dizer, e acho que se comprovou isso com o nível de resultados e de equilíbrio, este era o grupo mais difícil desta fase da Libertadores, e nós chegamos ao último jogo a depender de nós próprios. Fizemos uma campanha equilibrada. Acho que aquilo que destoa na nossa campanha é o resultado em casa frente à Católica. Um jogo onde nada o fazia prever, nós perdemos 3 pontos nesse jogo, mas fomos consistentes fora, conseguimos uma vitória, 2 empates, em circunstâncias muito difíceis, com 10 jogadores em campo. Jogar no Chile e na Argentina, quase toda a segunda metade, sem um jogador não é fácil. Conseguimos pontuar nesses jogos. E depois em casa com 2 vitórias, portanto, aquilo que é necessário fazer para se conseguir seguir em frente numa fase de grupos, num grupo tão equilibrado como este. Voltando ao jogo, dizer que foi um jogo onde os jogadores tiveram aquilo que eu atrás mencionei. Um grande comportamento, foram também muito impulsionados por aquilo que hoje tivemos no Mineirão, com a torcida Nação Azul a encher o estádio e a empurrar claramente a equipa para a frente. Portanto, nós hoje sabíamos que carregávamos a nossa responsabilidade de atingir esta segunda fase da Libertadores, mas era a nossa, mas também a de muitos, não só aqueles que trabalham no CT connosco, mas também de todos os nossos torcedores, e nós hoje cumprimos com aquilo que era este primeiro grande objetivo de passar à fase seguinte. Você comentou o jogo do Cruzeiro ontem, esteve com a gente na cabine do Mineirão. Que jogo, hein, Alê? Um jogo quase perfeito do Cruzeiro. Boa tarde, Alê. Muito boa tarde, viu, Tiagão, companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Foi muito legal. Já a atmosfera no Mineirão foi maravilhosa, né? A torcida mais uma vez abraçou o time, sabia da importância do jogo, e o Cruzeiro faz o gol logo no comecinho da partida, com 5 minutos, no cruzamento perfeito do Fagner, que jogou muito bem, né? Na cabeça do Matheus Pereira, que conseguiu uma bela finalização. A partir daí o Cruzeiro teve mais tranquilidade, né? Controlou a ansiedade, mas perdeu muitas chances no primeiro tempo, né, Tiagão? Perdeu várias oportunidades claríssimas e deixou o Barcelona ali semi-vivo, respirando por aparelhos. No segundo tempo, o time voltou avassalador. Com 6 minutos o Christian já fez um belíssimo gol, e aí o Sinisterra, e para coroar, né, para fechar com chave de ouro, um gol antológico do Matheus Pereira, fez um golaço mesmo, e uma atuação incrível, né? Eu acho que o único senão, se é que a gente pode entender como pontos negativos, realmente, é a suspensão do Fagner e do Lucas Romero, que são titulares absolutos desse time, que não vão jogar a primeira partida, a partida no Mineirão, né? Das oitavas de final da Libertadores, né? Vem um Cruzeiro e Flamengo aí, Panci. Um grande clássico do futebol nacional, né, Tiagão? E aí, vamos ter esse encontro de Arthur Jorge com o Leonardo Jardim. Arthur Jorge vai se inspirar na Libertadores de 2024, tomara, hein, quando chegou ao título com o Botafogo. Tiagão, hoje é dia de reapresentação na Toca da Raposa, os jogadores já pensando no jogo contra o Fluminense. Falamos do Flamengo Carioca, o Fluminense Carioca aí, mas é Campeonato Brasileiro. No domingo, esse jogo às 8:30 da noite, e com certeza o torcedor animado, torcedor para esse último jogo antes da Copa do Mundo, comprando ingresso para lotar o Mineirão, para fazer uma festa bonita, mesmo que não é aquele horário, né, tão legal assim. A CBF até estudando alterar esse horário das 8:30 no domingo, parece que não deu muito certo. Para esse confronto, o Cruzeiro vai ter a volta do Gerson, né? Gerson foi baixa ontem na partida que o Cruzeiro conseguiu esse resultado positivo para cima do Barcelona de Guayaquil, estava suspenso, né, porque tinha sido expulso no jogo do Boca. É um reforço e tanto para o fim de semana. Cruzeiro agora volta a pensar no Campeonato Brasileiro, mas na Liberta tá aí. É o Flamengo, o primeiro jogo disputado no Mineirão e a segunda partida no Maracanã. Que jogão, hein, seu nome e seu bairro? Ah, que jogaço, hein, Panci? Cruzeiro e Flamengo, partiu RJ. Ô, Jardim, tô seco, não sei.
Ô, mister, sua hora vai chegar. Eu te avisei, mister. Eu te avisei. Reencontro do Cruzeiro com seu ex-técnico Leonardo Jardim. Pra gente debater como chega o Flamengo. Tem uma janela, hein? Tem uma janela de transferência pro Flamengo e pro Cruzeiro. Quem vai investir mais nessa janela? Como chega? O Cruzeiro tá num bom momento. Flamengo eliminado da Copa do Brasil. Flamengo tá pressionado lá também. Tomou um 3-0 do Palmeiras no Brasileirão. Vamos debater com o Alexandre Simões, com o Ale Oliveira, esse jogaço Cruzeiro e Flamengo. Quero a sua opinião também. O que você achou, hein? Ficou bom? Podia ter sido melhor? Manda no YouTube, no Itatiaia Esporte. Você interage, nosso chat tá liberado. Participa comigo. O Brasil já está falando do cruzamento entre Cruzeiro e Flamengo. Ale Oliveira, vem aí uma janela de transferências que pode mudar o panorama para essa retomada do futebol. Tem uma Copa do Mundo no meio e o Flamengo tem muitos jogadores convocados. Na tela do YouTube, os confrontos para você que tá chegando agora, Cruzeiro e Flamengo, acho que é o grande jogo dessa fase, oitavas de final. Acho não tenho dúvida. Nenhuma. É Cruzeiro e Flamengo. Tem favorito, Ale? Eu acho que o Flamengo, por decidir em casa, né, e por ter tido a melhor campanha de toda a competição, eu acho que tem um leve favoritismo, né, aí de 51-49, embora, você falou uma coisa importante, né, o Flamengo tem 9 jogadores que estarão na Copa do Mundo, 9. E muita coisa vai acontecer nessa janela, você não tem a dúvida, vários jogadores do Flamengo, inclusive, já estão meio que de saída, né. Então, saber quem vai chegar no Flamengo, quem vai sair do Flamengo, quem vai chegar no Cruzeiro, sair é difícil, porque o Pedrinho, ele não abre mão, ainda mais agora com esse confronto gigante, né? Então, pode ser que a gente tenha mudanças significativas nas duas equipes, até onde, por exemplo, o Brasil vai caminhar na Copa do Mundo e qual interferência que isso vai ter no Flamengo, que tem 4 caras servindo a seleção brasileira, né? Então, assim, tem muita coisa para acontecer. Agora, sincero e honestamente, se eu pudesse escolher um adversário para evitar nessas oitavas, quem quer ser campeão joga contra todo mundo, mas eu preferia pegar o Flamengo um pouco mais adiante numa outra fase. O Alexandre Simões, lembrando, e aí que você vê o tamanho do prejuízo, né? O Cruzeiro não terá o Romero e não terá o Fagner, né? São desfalques importantes porque são jogadores acostumados a esse tipo de jogo, a esse jogo grande. E digo mais, jogadores com uma pegada diferente para uma decisão de Libertadores, viu, Simões? Sem dúvida, né, Thiago? Jogadores, o Fagner, talvez o jogador de linha mais experiente do Cruzeiro, ao lado do Gerson ali, quando se trata de Copa Libertadores, né? Muita vivência. E eu acho que o ponto principal desses dois amarelos, e aí quando se trata de um jogo de mata-mata, né? E o jogo de ontem teve um caráter meio de mata-mata, porque era ganhar ou ficar fora, né? Cara, não precisavam ter tomado. Foram lances que não era lance que, tá entrando na área, o cara tá puxando um contra-ataque perigoso. Lances completamente evitáveis. Eu vou te falar com toda sinceridade, o lance do Romero eu fiquei com medo até de VAR. Eu fiquei com medo de VAR. Cara, eu vi depois o lance, no campo não, tá? No estádio não deu essa impressão não, mas quando você vê a imagem eu falei, E os dois lances que o Simões citou, no campo de ataque, né? No campo de ataque. Sem então, necessidade. Você tem uma cobertura natural, evidentemente, né? Então não precisava mesmo, né? Um jogo que você já estava ganhando de 1-0, um jogo contra um adversário que a gente percebia claramente que o nível técnico era muito inferior, quer dizer, faltou essa administração, sabe? E eu acho que são dois jogadores fundamentais. O Cauã Moraes não tem o poder de marcação do Fagner. Vamos ver aí se o Cruzeiro recupera o William nessa parada da Copa do Mundo, depois de todo esse drama pessoal. Que também não tem o poder de marcação do Fagner, né? Exatamente. Agora, o Romero não tem substituto. Eu acho até que o Cruzeiro deve ir na janela buscar um, mas o Romero não tem substituto. Não tem. Mas você fala em buscar um pra esse jogo, Cruzeiro? Não pra esse jogo, pra temporada. Não, já porque precisava. O Wallace foi afastado. O Mateuzinho de primeiro volante é um desastre. O Lucas Silva de primeiro volante é um desastre. O Murilo Hickman, que poderia fazer a função, tá escanteado completamente pelo Arthur Jorge. Então, quer dizer, o Cruzeiro... E nem dá pra pensar no menino pro jogo desse, exato, né? Mas eu tô dizendo assim, se tivesse tido uma sequência e viesse bem, né, você poderia pensar nele, porque ele tem usado vários jogadores jovens, né? Mas de toda forma, passa a ser uma urgência pro Cruzeiro, não só para esse jogo, mas pra temporada inteira, mas de toda forma, não é um jogo que pode ser descartado. Porque o Cruzeiro passando do Flamengo ali, eu não tenho dúvida, são os dois times mais fortes da chave.
né? O Cruzeiro passando do Flamengo, quem avançar é favorito a chegar à final. Claro, é Copa, tudo pode acontecer, mas de toda forma é um jogo muito importante pro Cruzeiro nas pretensões de Copa Libertadores, esse jogo de ida aqui no Mineirão e o de volta no Maracanã, logicamente. Você falou de favoritismo, né? Nos últimos 12 encontros entre Flamengo e Cruzeiro, só uma vitória do Cruzeiro. São 9 vitórias do Flamengo. Mas eu tenho certeza que lá nas TV Flamengo que tem, né, no pessoal na imprensa carioca, eles também não gostaram do sorteio. Ah, pode ter certeza. Não gostaram do sorteio, eles tinham outras opções que eram, menos difíceis. Platense desse, o Tolima, Mirassol, que não vai nem jogar lá na sua cidade e tal. Então, assim. Deve jogar em São Paulo, né? Provavelmente. Na capital. Pacaembu, de repente. Mas o Flamengo também não gostou do sorteio. Claro que não. Agora, essa carência do elenco do Cruzeiro de um primeiro volante, de um outro primeiro volante, isso aí não tem só a ver com a suspensão do Romero para o primeiro jogo. É uma carência que existe, que tá nítida aí, que a gente já fala há muito tempo. Precisa ter uma reserva pro Romero, que joga todo o jogo com muita intensidade. E hoje não tem. Você muda a característica do time se não tem o argentino. Então, essa é a prioridade número 1 do Cruzeiro para essa janela. Agora, vamos falar uma coisa com toda sinceridade, hein? Por toda a pressão que está vivendo, pela eliminação na Copa do Brasil, pelos 3-0 pro Palmeiras dentro do Maracanã, o Cruzeiro pode derrubar o Jardim, hein? Ah, pode. O Cruzeiro pode derrubar o Jardim, porque uma eliminação do Flamengo na Copa Libertadores pelo Cruzeiro pode determinar a queda do Leonardo Jardim. Agora, Thiago, vai ser o 8º mata-mata entre Cruzeiro e Flamengo e o placar é de 4-3 pro Cruzeiro. E dos 4 que o Cruzeiro ganhou, ele só não foi campeão da Copa em 2018, quando saiu pro Boca nas quartas de final, mas aquele jogo bem suspeito em La Bombonera, né? Aquela expulsão do Dedé, o Cruzeiro perdeu lá de 2-0, empatou aqui 1-1. Aquela foi das poucas vezes que eu vi uma suspensão de vermelho ser derrubada, foi né? derrubada. Depois teve uma do Plata ano passado, né? Pro Flamengo. 96, semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro classificou e depois foi campeão em cima do Palmeiras, e os 2 títulos de Copa do Brasil, 2003 e 2017. O Flamengo levou a melhor na Copa do Brasil de 95, nas quartas de final, na Supercopa de 95, isso aqui no ano do centenário do Flamengo, né? E depois levou a melhor nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2013, um gol do Elias na reta final do jogo lá no Maracanã. O Cruzeiro venceu por 2-1 aqui no Mineirão, um gol de placa do Everton Ribeiro, e aí o Flamengo ganhou por 1-0 no Maracanã e avançou e depois foi campeão em cima do Atlético do Paraná, porque nessa época da Copa do Brasil tinha um gol qualificado. Então o gol que o Flamengo marcou no finalzinho aqui no Mineirão decidiu esse confronto. Então, 8º mata-mata do placar agora é de 7-3. E prepara, hein, Mengão? Sou mais o Cruzeiro. Alô, Jardim. Alô, mister. Prepara, Cruzeiro e Flamengo, hein? Lembrando, os outros confrontos da Libertadores. Estudiantes e Católica, Mirassol e LDU. O Fluminense reencontra o Rivadavia. Estava em seu grupo na Liberta. O Tolima contra o Del Valle. O Platense da Argentina. Os 2 caçulinhas aí, né? Junto com o Mirassol. Platense da Argentina e Coquimbo Unido do Chile. O Palmeiras também reencontra outro time que estava no seu grupo, o Cerro Porteño. E o Corinthians, tem vida fácil não, hein, Corinthians? Vai pegar o Rosário Central do Di Maria. O homem tá voando lá. Ángel Di Maria, jogando no Rosário Central. É a Libertadores em destaque no Rádio Esportes.